venha usar ela, Deus, e que as pessoas que estão aqui, Deus, venha abrir o teu coração, Pai, para ouvir a tua palavra e também, Senhor, sobre esse tema que é muito importante. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, a Alessane pelo convite de estar aqui, né, estava falando com ela há pouco, como, apesar de tanto tempo, né, trabalhando na área, a gente ainda se sente nervoso, ansioso, né, mas a acolhida, né, de todos, e aí eu digo que não é só acolhida num abraço, num aperto de mão, mas no olhar, né, então eu me senti muito acolhida nessa casa, acolhida por todos, uma paz, né, os louvores, então assim, agradecer imensamente a todos que estão aqui para ouvir um pouquinho sobre a primeira infância, né, se a gente fala aqui de um seminário sobre famílias, né, primeiro a gente tem que pensar que toda família, né, foi um ser da primeira infância, né, então assim, o quanto é importante o que a gente passou lá atrás, e o quanto isso mexe com a gente, né, então assim, a gente já ouviu algumas falas aqui, e possivelmente vamos ouvir outras falas, e o que a gente passou lá atrás, o quanto que isso interfere, mas o quanto que a gente pode transformar, né? E aí eu vi aqui tantos ministérios que foram apresentados, né? Tantas pessoas que trabalham em prol do outro, e o tanto que a gente pode, sim, também apoiar e ajudar essas crianças, e aí eu fiquei muito feliz aqui de ver tantas crianças, né, frequentando aqui a nossa igreja, e o quanto isso é bom, né? Bom, a gente pode começar a apresentação também. Preparei alguns slidezinhos, né? Minha fala vai ser um pouco breve, mas eu penso que pode ser o início, né, de trabalhar realmente com a temática, né? Porque o quanto isso, a primeira infância é importante na vida das pessoas, da família, e a gente tem um tempo estimado, mas possivelmente, né, eu penso que as pessoas que tenham interesse vão poder também acessar outros materiais também, que a gente pode estar compartilhando posteriormente. Bom, primeiramente falar um pouquinho, né, meu nome é Alessandra, eu sou psicóloga de formação, trabalho aproximadamente uns 13 anos na área com crianças, né, na primeira infância aproximadamente 8 anos, e aí especificamente com um programa, né, estadual de primeira infância, e aí onde eu tive a oportunidade de conhecer também a Alessane. Pode estar passando? Bom, então primeiro, né, o que é primeira infância? Primeira infância é a fase de desenvolvimento infantil que vai do 0 aos 6 anos de idade, né? E por que essa fase é tão importante na vida de uma pessoa, né? Essa fase lá, que começa desde a gestação, ela é a fase onde a gente tem a maior produção, né, de neurônios, de células cerebrais, né, e é a fase que a gente está mais suscetível a receber informações do meio onde a gente convive, né. A gente pode ver ali o bebezinho que nasceu totalmente dependente da gente, e com 1 ano de idade, ele já está andando, praticamente falando, né, se alimentando sozinho, e o quanto que ele é dependente ali, enquanto ele nasce, né, um bebezinho, mesezinhos, e o quanto que ele é frágil e o quanto que ele depende da gente. E são coisas simples, muitas vezes, que a gente pode fazer, né, na vida daquela criança e que vai interferir para a vida toda. Então, aqui a gente pode apresentar, eu só queria fazer uma correção com relação ao número de conexões. Nesses primeiros anos de vida, a criança ela faz 1000 conexões por segundo, né? Essa fase de desenvolvimento, nunca mais a gente vai ter um número de conexões como essa, né? Então, o que elas vão formar? Eu costumo dizer assim, né, que a gente não pode ter
uma casa bem estruturada se a gente não tiver um alicerce bem estruturado. Então, isso vai impactar em tudo, não somente em relações sociais daquela criança, né, os vínculos que ela vai formar, o afeto que ela vai ter, mas também nas habilidades, seja cognitiva, emocional, né, motora. Se a gente não tem um olhar diferenciado para essa fase de desenvolvimento, a criança ela pode se desenvolver, sim, ela vai acabar se desenvolvendo, mas não em pleno potencial, né? E aí a gente vai ver depois o porquê e o que interfere também nesse desenvolvimento. Pode estar passando? Bom, trouxe aqui uma colinha no celular para ajudar, para não ficar toda hora virando. Então, esses acontecimentos que a gente vive desde a gestação, seja alguns episódios de violência, né, de negligência familiar, de falta também, né, por conta da pobreza, da vulnerabilidade, alimentos, né, elas podem impactar decisivamente o futuro daquela criança. Então, a gente fala assim, que investir nessa fase de desenvolvimento é investir para o futuro da nossa sociedade, das nossas famílias, né, do nosso país, enfim, da nossa vida. E o cuidador, quem são os cuidadores, né? Os cuidadores são os pais, são os tios, são os avós, são aqueles que criam aquelas crianças. E eles têm um papel fundamental no desenvolvimento daquelas crianças, né? É ele que tem que ter um olhar sensível, um olhar responsivo. O que é um olhar sensível e responsivo? Né? A gente atender as necessidades daquela criança. E não é atender somente uma necessidade de fome, né? Que é uma necessidade natural que a gente tem. É fome, é sede, né? É uma necessidade física. Então, a gente precisa, sim, estar atento para além disso. Mas, também nessas necessidades básicas, atender de prontamente, né? Porque a gente sabe que, quanto mais a gente expõe a criança a situações de estresse, mais a gente vai ter danos para o cérebro daquela criança. Pode estar passando? E aí a gente fala nas sinapses, né? Então, as experiências, né, nesse início de vida, e quanto mais a gente vai estimular aquela criança, seja com brincadeiras, né, seja com interação, seja com acesso à cultura, né, a esporte, a lazer futuramente, mas pensando especificamente na criança, a formação de vínculo ela é essencial. Então, assim, a gente pensar nesse fortalecimento da criança, né, o quanto a gente pode estimular. E o estimular que eu falo, gente, é coisa simples, tá? Coisas que a gente pode fazer em casa. É sentar com uma criança, olhar nos olhos dela, brincar, interagir, que isso é uma situação que a gente já não tem visto mais, né, na nossa sociedade. A gente tem visto muitas crianças o quê? No celular, não é? Muitas crianças estão ali vidradas o tempo inteiro no celular e mal percebem ao redor, mal se percebem, mal percebem o outro. Então, a gente precisa conectar com essas crianças. E a brincadeira é o principal delas, né? O mundo da criança gira em torno da brincadeira. Então, a gente precisa, sim, entrar nesse mundo da criança e brincar com ela. E são brincadeiras de pega-pega, esconde-esconde, brincadeiras de música, brincadeiras de interação. Então, tudo isso vai fortalecer o vínculo dessa criança e vai, consequentemente, desenvolver as habilidades dessa criança. E o que a gente fala desse período, né? O 0 aos 6 anos, como a gente viu lá, é o momento que a gente mais tem susceptibilidade cerebral para receber as informações. Então, a gente fala que ele é um período sensível. É o período que a gente mais tem possibilidade de desenvolver. Então, pode passar,
a gente vai ver aqui por meio dos slides. Por quê, né? Ficou um pouquinho pequenininho, um pouco distorcido, mas a gente consegue ver as linhas ali. Esse gráfico, ele apresenta o desenvolvimento do cérebro ali, né, das conexões, de uma gestação até os 16 anos de idade. Então, ali, bem no meio, é a fase onde a criança tem maior potencial, tanto na linguagem, função cognitiva, quanto nas vias de visão, audição, sensorial, que é até os 4 anos de idade, né? Então, vocês veem ali que a partir dos 3 anos de idade, essa curva vai caindo, né? Então, é possível a gente desenvolver uma nova habilidade depois dessa fase? Sim, é possível. É possível depois de adulto? Sim. Mas é muito mais potencial, né, essa fase até os 3 anos de idade. É muito mais respondido quando a gente provoca esse desenvolvimento até os 3 anos de idade. Pode passar? Então, como eu havia colocado a questão do estresse tóxico, né? Como que ele ocorre, né? Quando a gente negligencia o atendimento a essa criança, seja a criança está ali precisando trocar uma fralda, por exemplo, ela se sente incomodada, né? Ela chora. Muitas vezes, esse cuidador, ele por não ter um olhar tão sensível para aquela criança, ele não perceber, não identificar o que é o choro daquela criança, ele acaba fazendo algumas trocas. Às vezes ele acha que, não, é a amamentação que ele precisa, não, eu acho que ele está com calor, né? Então, assim, aí ele acaba negligenciando esse atendimento. Isso faz com que a criança gere alguns hormônios, né? O cortisol. O cortisol, ele é o principal hormônio que desencadeia o estresse. Ele é importante para a nossa sobrevivência, mas ele, em excesso, ele acaba ocasionando danos cerebrais, que posteriormente vão influenciar doenças cardíacas, né? Aqui, possivelmente, algumas pessoas que nunca teve acesso a esse material sobre desenvolvimento infantil, talvez falem, não, mas como assim? Sim, a negligência lá da primeira infância pode desenvolver doenças na fase adulta, tá? Por conta desses hormônios que são liberados no organismo. Pode passar? Então, aqui, a gente falar o principal dano que a gente tem, né? É a violência na primeira infância. E o quanto que a gente pode prevenir isso, seja no nosso lar ou no lar dos outros, né? Porque isso já está dito, né? Direito fundamental da criança, né? A proteção aos direitos integrais da primeira infância. Então, ali, a gente tem situações onde esse ciclo da violência, ele é fomentado, né? Ah, porque eu aprendi isso, eu vou passar dessa forma. Sem ao menos a gente estudar, sem ao menos a gente ler sobre isso, a gente pensa, né, culturalmente, não, eu cresci assim, eu vou fazer assim também, né? Então, o quanto é importante que a gente quebre esse ciclo, né? O ciclo da violência, e aí eu coloco todos os tipos de violência, tá? Não é só violência física, violência verbal, violência sexual, a gente precisa, sim, esgotar isso na nossa sociedade, para que a gente construa uma sociedade mais saudável. Pode passar? Então, aqui a gente representa, né, uma figura onde a gente vê o ciclo da violência, né? E aí, às vezes, a gente não identifica que a criança está lá, no seu ambiente da creche, da escola, ele briga com outras crianças, ele morde outras crianças, ele bate em outras crianças, e, às vezes, isso está acontecendo dentro de casa, e a gente não está se percebendo,
né? Já vi tantas falas assim de pais. Não, ele brigou na escola, ele vai chegar em casa e ele vai apanhar, né? Ou seja, você está reforçando ainda mais com que ele resolva os problemas que ele tem na vida dele por meio da briga, por meio do apanhar, né? Então, assim, são questões simples, mas tão complexas, né? Porque a gente cresceu dessa forma. E como é difícil a gente quebrar isso. Às vezes, para a gente quebrar isso, a gente precisa também de uma ajuda, né? Então, a gente precisa também se identificar para que a gente consiga intervir aí. Pode passar. Então, aqui eu trouxe alguns canais, né, de proteção dos direitos das crianças. Então, é dever de todos, né, assegurar essa prevenção. E a gente tem os canais aí do Conselho Tutelar, Disque 100, a gente tem o Disque 180, a gente tem as polícias, que a gente precisa, sim, acabar com a cultura do silêncio, que a gente precisa, sim, quebrar isso e denunciar, porque já está posto, né, que a gente tem que garantir, é dever de todos, que a gente garanta os direitos das crianças. Bom, pensando nisso, né, como que também a gente pode construir estilos mais saudáveis de desenvolvimento familiar, né, uma postura mais positiva, familiar mesmo, né, de cultura para as nossas famílias. Pode passar, por gentileza? Então, aqui, ficou um pouco pequenininho, mas eu vou falar para vocês. O número 1, ele representa os pais permissos. O que é isso? Aqueles pais que eles não identificam, muitas vezes, como o que é a necessidade daquela criança. Ele deixa por si só a criança decidir sobre a vida dela. E a gente sabe que a criança precisa, muitas vezes, de limite, de regras, né? Mas, muitas vezes, o pai ele não tem essa direção, né? E ele acaba deixando solto. A gente tem lá no número 2, pais ausentes. Então, são pais que, muitas vezes, não se dedicam à criança. E aí, quando a gente fala em dedicação, não são longas horas, né, de dedicação à criança, mas sim que a gente tenha qualidade do tempo com a criança. A gente tem ali o número 3, que são pais autoritários, né? Então, são pais que têm nítido as regras, né, impõem essas regras para a criança e sem, ao menos, ter ali um meio termo, né, ou uma apresentação para essa criança, né, ou ouvir essa criança. Então, esses são os pais autoritários. E o número 4, a gente tem os pais participativos e autoritativos. Então, o que é isso, né? São pais que realmente participam da vida daquela criança. São pais que, lá na primeira infância, foram pais responsivos, pais que atenderam a necessidade dessa criança, que conseguiram, né, incutir uma cultura de diálogo com essa criança. Então, esses são os pais participativos. É o estilo parental com mais eficácia, tá? Pode passar? Isso é definido pela Unicef, tá? Então, a parentalidade positiva, né, que eu acho que é o que a gente precisa realmente investir para que a gente consiga colher bons frutos. O desenvolvimento infantil, ele é resultado de diversos fatores, né, como a gente viu, sociais, ambientais. Então, pais ou cuidadores amorosos, protetores, responsivos, podem mitigar o impacto negativo de um ambiente hostil, de adversidade, e pode ajudar a potencializar a capacidade da sua criança. Então, o que é parentalidade? É um conjunto de atividades desempenhadas pelo cuidador ou responsável pela criança,
Parentalidade positiva é a atuação que visa a proteção, o cuidado responsivo e a estimulação da criança, proporcionando a segurança, a confiança necessária para a aquisição de autoconfiança e aprendizado. Para isso, pode passar. A gente tem umas orientações básicas aqui. Também o Unicef que elaborou, depois de muitos estudos, né, que é o Comfort. E aí, para cada letrinha, a gente tem um direcionamento. O C, né, do Comfort. Converse com uma criança para que ela compreenda o que ela está sentindo. Às vezes, a gente não tem esse tempo, né? Mas é preciso que a gente dedique o tempo para que a gente não perca lá na frente, né? Então, é preciso que a gente converse. O diálogo é a base de tudo. De uma relação entre crianças, de uma relação entre pais, de uma relação entre família. Observe essa criança. O que ela gosta, como ela gosta de fazer as coisas, né? O que ela faz, com quem ela anda, com quem ela brinca, como ela brinca. Note suas emoções ao interagir com a criança. Como ela está se sentindo? Às vezes, a gente descredibiliza a criança. A gente não escuta a criança, porque a gente acha que a criança não tem direito à voz, né? Mas é importante, sim, que a gente escute essa criança. A gente note, observe e escute essa criança. Então, faça o quê? Faça uma pausa. É preciso, às vezes, a gente, nesse mundo tão atordoado que a gente vive, que a gente faça, sim, uma pausa para que a gente consiga gerar esses momentos. Organize os espaços para a segurança das crianças. Então, ela precisa, sim, ter delimitado um espaço para ela. Às vezes, a gente quer suprir algumas necessidades da criança, e aí a gente compra muita coisa, né? São muitos brinquedos, são muitas coisas, e essas coisas, ao menos, a gente consegue organizar. Então, é preciso que a criança tenha um espaço bem definido, o espaço dela. Pode ser simples, pode ser um espacinho para ela, mas se ela tem muito, ela também precisa ser organizada. A gente organize o brincar também dela. Às vezes, é importante a gente ter o brincar livre, mas é importante também a gente ter um brincar estruturado. Então, é sempre a balança, né? Nunca é demais a gente tentar esse equilíbrio. Redirecione a atenção da criança para um jogo ou uma atividade. Então, é isso que eu falei. Você vai primeiro organizar e depois você vai redimensionar. Como que você faz isso? A criança tem acesso a tudo, às vezes, né? Tá lá no quarto dela, ela tem tudo. Ou ela tem acesso ao computador, o celular ao tempo inteiro. Não, a gente vai direcionar. O que essa criança está jogando? O que essa criança está tendo acesso? Né? Então, é preciso que a gente também esteja atento a isso e também organize, né? E aí o outro vem, o tempo para vocês. Reserve sempre um tempo para estar com a criança. Um momento 1 a 1. Às vezes, a gente sempre quer incluir toda a família, né? Às vezes, a família é grande, todas as crianças interagindo, mas é preciso, sim, que a criança tenha um momento exclusivo para ela. Mesmo que for mínimo, mesmo que for pequeno, mas a gente precisa criar rituais. E o que é criar rituais? É durante o banho, por exemplo, quando a criança é pequenininha, que a gente tem um momento de interação, que a gente estimule aquela criança. E como estimular? Vamos conversar, né? A forma de passar, muitas vezes, a bucha na criança também interfere. Ela vai se sentir mais acolhida. Então, às vezes, não é o tempo inteiro, mas sim aquele tempo que a gente tem, a gente dedicar àquela criança e interagir o máximo possível. Pode ser durante uma amamentação, pode ser durante uma refeição que você esteja
em família, né? Ou exclusivamente para aquela criança, ou criar momentos também. Olha, meu filho já é grandinho, hoje eu vou sair com você, só com você. A atenção está só direcionada para aquela criança. Isso vai facilitar com que vocês criem momentos para interagir. E ensine. Ensine sobre o quê? Sobre as emoções. Hoje a gente não sabe identificar. Às vezes a gente está ansioso, nervoso, né, estressado, angustiado. E as crianças não sabem nomear isso. Elas não sabem identificar. Então, é preciso que um adulto, sim, venha e fale para ela o que ela está sentindo, né? Às vezes a criança está lá, no momento de sono, ela fica mais rebelde, né? Ela fica irritadiça, ela começa a fazer coisas para provocar, e aí a gente acha que é para provocar a gente, mas não, é uma necessidade daquela criança, é uma necessidade dela, fisiológica, dela dormir, né? O momento que ela está sentindo. Mas muitas vezes, para ela explorar o mundo, é muito mais interessante do que ela dormir. Então, ela está lutando contra uma questão natural dela. Então, às vezes, é preciso que a gente crie momentos, e aí quando eu falo rituais, são momentos, tá? Momentos do sono. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar a diminuir a luz, a gente vai criar um momento acolhedor para o sono daquela criança, para que ela comece a entender que tudo tem um ciclo, né? A gente tem horário de acordar, a gente tem horário de almoçar, a gente tem horário de dormir. E tudo isso é importante, todos os momentos do nosso dia é importante. Pode passar, por favor? Mas o que é mais importante que tudo isso? É a nossa regulação emocional. Nós, enquanto adultos, principalmente. Porque se a gente não estiver bem, não tem como a gente fazer com que a criança fique bem. Então, primeiro a gente precisa se olhar enquanto cuidador, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto responsável por aquela criança, para que a gente possa criar esses momentos. Então, por que eu achei importante a gente falar sobre isso? Para que a gente também consiga identificar. Olha, eu acho que eu não estou tendo tudo isso para mim. Será que eu estou tendo um tempo para mim? Será que eu estou me vendo nisso? Né? Às vezes a gente precisa primeiro se cuidar para depois cuidar o outro. Então, o que é importante? Os pais. Muitas vezes elas esquecem de cuidar da gente, mas é preciso primeiro a gente pensar em nós para cuidar do outro. Às vezes a gente pensa ao contrário. Ah, não, eu preciso atender a necessidade daquela criança. Mas se a gente não estiver bem, a gente não vai conseguir se dedicar ao outro. Então, faça uma lista de atividades saudáveis que vocês gostam de fazer. Momentos de lazer também é importante, você merece. Elogie-se. É fácil, às vezes, a gente esquecer o trabalho, né, que as pessoas têm. Então, dê crédito a vocês, né? Elogie-se também. Se vem nesse processo. O que eu fiz com meu filho, né? Momentos que você passou, pense em vocês com carinho também. Lembre que existe paz no mundo, todo e todos estão tentando e às vezes falham, mas o importante é a gente tentar novamente. Você não está sozinho, lembre-se que você está rodeado de apoio, e aqui eu penso que vocês possam contar um com os outros também para essa conexão. Converse com amigos, familiares, pense nessa rede de apoio. Então, uma pausa também é importante, uma chance para você se acalmar, inclusive antes de agir com a criança. Às vezes, a gente vai no impulso, né? E aí é importante que a gente tenha um momento, né? Respire fundo, e aí é importante também a gente identificar quais são as estratégias né? O que é importante para a gente se acalmar. Tem pessoas que é a respiração, né? Tem pessoas que é o tempo. Então, é importante que a gente identifique isso para que a gente consiga intervir da melhor forma com a criança. Para a gente evitar o quê?
momentos de, né, violência com a criança, de estresse, porque realmente, às vezes, sai fora do nosso limite, né? Então, é importante que a gente identifique esse momento, quando a gente estiver saindo de si, né, tiver um momento muito estressado, e a gente ter essa pausa, né? Às vezes não é o momento mais adequado para falar com aquela criança, às vezes é importante você se acalmar para depois orientar da melhor forma possível. Pode passar. Então, aí eu deixo uma frase, né? A infância, não vai dar para ver muito bem, mas vou ler aqui para vocês. A infância é o período mais curto da vida, mas é o que mais deixa lembranças longas, né? Então, acho que aqui todo mundo lembra de um momento que vivenciou lá na infância. Então, são momentos que ficam eternizados na nossa vida. Às vezes no nosso subconsciente, e às vezes a gente não consegue nem identificar o porquê daquilo, às vezes de forma consciente, sim, né? Tem pessoas que lembram exatamente de como foi a sua infância. Então, aproveitem ao máximo, né? Vocês que têm criança, que têm um familiar nessa primeira infância, invistam nela, invistam naquele momento, né? A criança precisa de adultos que brinquem com ela. Então, pode passar por fim. Se tiver outro, não sei se tem outro. Ah, sim, aqui, o contato, né? Então, caso alguém precise entrar em contato, queira alguma informação, eu deixo aí meu contato. E também já deixo por meio dessa frase abertura aqui para os momentos que vão vir posteriormente. Então, para isso eu chamo a Alessane e agradeço pela oportunidade de todos. Obrigada.